Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de trazer uma breve meditação para a vida dos irmãos com base na palavra do nosso Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, delicados, e devemos ter as nossas mentes cativas, a essas meditações. Devemos ter as nossas mentes voltadas à leitura da palavra, a colocá-la em prática, aonde estivermos, seja em quarentena, e assim que o nosso Deus permitir, a gente estar de volta também no lugar onde estivermos, na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja. E devemos agradecer a Deus que mesmo em meio a esses momentos em que estamos passando, Ele nos dá a oportunidade de meditar em sua palavra. Desta feita, nós iremos continuar ainda meditando em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, A gente já viu que nesse bloco, do verso 1 ao verso 12, nós temos aqui a temática de como agradar a Deus. E a gente já viu que no verso 1, uma das formas de agradar a Deus é ter uma vida, pautada na santidade de Deus, ter uma vida em andar em santidade. E do verso 1 a gente já viu que devemos andar em santidade para agradar a Deus. Do verso 2 ao verso 3 devemos andar em santidade para obedecer a Deus. E dessa feita agora nós iremos meditar no verso 4 e verso 5. Devemos andar em santidade para glorificar a Deus. E aí nós já sabemos que a primeira pergunta do nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e devemos ter isso em nossa mente, em nossos corações. Bora para o texto propriamente dito, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do 4 ao 5, versículo 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós já vimos e temos a informação de que quem fundou esta igreja foi o apóstolo Paulo, Em uma de suas viagens missionárias, ele veio, pregou o evangelho, e entre um mês e meio ele conseguiu fundar esta igreja, mas ele precisou viajar devido às perseguições que havia ali naquele momento. O ambiente em que ele estava aqui escrevendo, era um ambiente onde o Império Romano estava à frente, E o Império Romano não era nada saudável para a vida daqueles irmãos, porque a imoralidade era o modo de vida daquele povo, e os irmãos estavam se convertendo, e Paulo precisava orientar que não era daquela forma que eles deveriam viver. Como nos dias de hoje, meus irmãos e ouvintes, a gente vê que o mundo hoje prega a libertinagem, prega a prostituição, prega o sexo fora do casamento, e tudo isso a gente sabe que não prescreve com a palavra de Deus. E precisamos ter a nossa mente, colocando em prática a palavra de Deus, e devido a essa temática, andar em santidade para glorificar ao nosso Deus. Paulo traz aqui o lado positivo do mandamento de Deus, e ele faz aqui um contraste da diferença da pessoa que é incrédula, daqueles que creem. E para aqueles que creem, ele joga aqui uma expressão, de que vós saibais possuir o próprio corpo, que devemos possuir o próprio corpo. O que é que ele queria trazer aqui com essa expressão? Ele traz aqui a ideia de que o corpo é como um vaso nas mãos de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o próprio apóstolo Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então, a expressão que ele traz aqui, saiba possuir o próprio corpo, é saber que a nossa vida, primeiramente, não é uma vida igual a todos aqueles que não creem em Cristo, né? Que não creem em Deus, mas sim uma vida como um vaso, né? E um vaso na mão de Deus. Em 2 Timóteo também ele traz uma outra ideia sobre essa questão, sobre esse ponto em que eu estou trazendo aqui para os irmãos, do verso 20 ao verso 21, 2 Timóteo capítulo 2, 20 e 21, ele diz o seguinte: numa casa que é grande, não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então, quando ele traz, né, essa expressão, saiba possuir o próprio corpo, é saber que a nossa vida não está mais, não nos pertence mais, né? A nossa vida, ela precisa ser dirigida por um princípio. Que princípio é esse? O Deus que nos criou, o Deus que um dia mandou o seu Filho, e quando cremos no seu Filho, recebemos o Espírito Santo, e o nosso corpo agora é morada desse Espírito. Então precisamos saber que em meio a todas as situações em que vivemos, devemos ter a nossa vida pautada nesses pontos, né? Devemos andar em santidade para glorificar a Deus, porque a vida em que eu vivo agora, ela é uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo. Então é por isso que ele faz esse contraste, e nesse contraste ele fala que nós não somos iguais àqueles que não conhecem a Deus, mas sim, com base na sua palavra, nós precisamos ter a nossa vida, possuir o nosso próprio corpo em santidade para a glória de Deus. Que Deus possa estar nos dando esse entendimento, né? Eu sei que o nosso Deus pode todas as coisas, mas devemos ter a ideia de que devemos tomar as decisões, e uma delas é decidir viver uma vida em santidade, sabendo que não estamos só, porque nós somos vasos na mão de Deus, e Deus ele vai trabalhar em nossas vidas para vencermos os intempéries de que nos cerca. E nesse momento tão delicado que estamos vivendo, devemos, onde estivermos, glorificar a Deus. Em qualquer situação, quer comais, quer bebais, né? Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por este momento onde estamos, em meio a este momento tão delicado, né, que estamos vivendo, meditando um pouco na Tua palavra, onde o Teu servo, né, trouxe para a vida daqueles irmãos e para as nossas vidas a ideia de como agradar ao Senhor. E uma das formas de agradar ao Senhor é ter a vida pautada em santidade, em separação, em fazer a Tua vontade. E o que te pedimos ao Senhor é que o Senhor possa estar nos dando cada vez mais a oportunidade de vivermos uma vida em santidade. E sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, e que a partir do momento em que escutem essa palavra, possa crer no Teu Filho e ser também um vaso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém.